Salve pessoal, mais um vídeo aí e dessa vez trazendo agora miniaturas para o canal. O vídeo vai ser um pouquinho longo porque serão dois modelos que serão pintados a pedido de um único cliente. Então vocês estão vendo agora o que eu chamo de morcegão, como é uma peça de RPG, eu não sei o nome dele muito bem. Então, para facilitar, para mim ele é um morcegão. E aí, o que foi me solicitado foi na cor de cinza claro. Podia ser outros tons de pele, mas foi pedido um cinza na cor de pele dele aí. Tô fazendo os retoques, né? Lixando novamente, porque são várias marquinhas de suporte e afetar bastante no acabamento final da peça. Esse modelo ele tinha várias marcas de músculo, então eu resolvi aproveitar esses detalhes e fazer tipo um efeito de sombra usando um cinza um pouquinho mais escuro e realçando esses detalhes, né? Então comecei com um cinza base, usei um cinza misturado com preto bem diluído e fui fazendo essas marcações pelo corpo dele. O que facilitou bastante foi o modelo em si, que tinha essas curvinhas aí dele de músculo. E para finalizar de corpo, eu acabei usando um cinza bem clarinho, bem diluidinho também, para fazer os efeitos de luz e dar uma realçada no tom de pele dele mesmo.
A asa foi pintada do mesmo jeito, né? A partir de trás eu preferi manter cinza. Eu queria fazer a mesma coisa que eu tava fazendo no corpo, né? Com sombra e luz. Só que não tava ficando legal. Eu não sou muito experiente nessa parte, né? Então eu acabei desistindo dessa ideia e ficando com o básico mesmo. Então vocês vão acabar vendo eu retocando essa asa várias vezes aí, o tom de cinza. E aí agora na parte interna da asa eu comecei com um tom meio de roxo, magenta, bem diluído, né? Porque eu acho que o roxo ia combinar bastante com o roxo não, o cinza da pele dele. E pra mim ficou bem legal mesmo. Na referência tava um vermelhão. Aí eu não gostei muito da ideia, eu queria algo um pouquinho diferente, né? E que combinasse mais com o que eu estava pintando. Então eu resolvi usar esse roxinho, que ficou bem bacana. Depois eu acabei usando um tom meio rosa, bem diluído. Só que ficou muito feio, ficou muito esbranquiçado, então eu voltei com o roxo mesmo. E para não ficar um roxo super básico, sem detalhe nem nada, eu acabei misturando depois com um roxo escuro, bem escuro mesmo, para fazer a sombra. E usei esse tom de roxo que eu tô usando pela base toda para fazer como se fosse a luz, né, a parte do meio da asa. Usei as duas bem diluídas, né, para eu ter conseguido fazer a misturinha, né, entre eles, intercalando entre o roxo escuro e o roxo normal, e dar uma misturadinha e não parecer que tá bem diferente os tons entre um e o outro. Esse modelo também tinha uns detalhes na asa de veias, então eu acabei usando um tom bem clarinho de um rosinha bem diluído e passei por dentro aí das veias, por dentro da asa, né, que daria as veias, que na minha opinião ficou bem legal esses detalhezinhos, né, sempre aproveitando o que o modelo oferece, a gente aproveita. E quando foi exagerado, né, nas veias, eu acabei usando um washzinho para dar uma amenizada na exagerada que eu acabei dando. Mas já dá pra ver realmente a diferença, né, de um degradezinho de tons de roxo. Essa parte de processo depois quando a gente tá editando e vê que vai ficando, né. Aí agora eu tô dando essa tocada no cinza, né, da asa, para não deixar aqueles borrão. E praticamente a asa é isso. Não tem muito o que ser melhorada não.
Agora no corpo, eu tô pintando de preto onde vai ser metálico. Eu queria ver se esse cinza, né? Esse tom de cinza do corpo dele ia ficar legal com metálico. Dourado, né, no caso. Porque na referência o cinza tá com prata. E eu não gostei do morcego cinza com prata. A parte ornamentais, né, do corpo dele. Então eu decidi usar o dourado para ver como que ficava. Na teoria, não se passa metálico antes de invernizar, né? Mas eu queria averiguar a situação. E aí, por isso que eu vou estar usando metálico antes. Aproveitando também que a saia é preta, com um degradezinho vermelho. E eu já tô reutilizando o preto que eu tava usando aí. Fui pro rostinho dele, né? Não tinha muito o que fazer. Essa parte que à noite eu não posso utilizar aerógrafo. Então eu fui pro que dava pra mexer com o pincel. Então no rostinho dele, né? Fiz a boquinha rosinha avermelhadinho e os dentinhos brancos dele. De rosto é isso. E os olhos eu pintei de vermelho mesmo. Não dá pra fazer muitos detalhes, por isso foi o suficiente porque ficou cara de mal mesmo. O cara de boss. Um detalhe que eu fiz depois de ter acabado tudo foi usar um verniz vitral vermelho fogo e passei na boca como se ele tivesse bebido sangue, né? E tava escorrendo pela boca ali. Assim como eu passei verniz vitral na base dele, bem embaixo, né, dos pés, onde ele fica flutuando mais ou menos, para dar o efeito que ele se lambuzou no sangue. E é isso. Vocês podem ver, tô passando douradinho e combinou. Pra mim combinou, ficou legal, ficou bacana. Continuei com a ideia do dourado mesmo. E mandei pro cliente pra ele confirmar pra mim se tava tudo show. A basezinha dele foi bem simples, só foi um dry brush, né, com cinza. Pintei a parte de baixo aí, porque pra não ficar muito feio, né, a parte de baixo da base. E no próximo dia foi o que? Eu passei máscara líquida da Green Stuff World. Bem, eu comprei esse material recentemente. Usei com pincel e eu não aprovo com pincel porque estraga seus pincéis. O que ajudou bastante foi utilizar esses pincéis de silicone de modelagem
porque ele sai com muita facilidade e não estraga o seu material. Mas em si, a máscara líquida, ela tá aprovada, ela cobriu bem, ela não tem um cheiro forte igual a minha antiga acho que é da Decorfix, Corfix, sei lá. Tem um cheiro muito ruim, não sei porquê. E essa daí não tem tanto. Bom, eu aproveitei, né? Fui fazer os detalhes na roupa dele, que é um degradê de preto e vermelho. Não tem muito segredo. Fui tentar fazer moda ali, fazendo luz com cinza. Só que meu aerógrafo não colaborava, ele era muito ruinzinho, esse meu aerógrafo antigo. E acabei pintando de preto mesmo. Aceitar meu destino com esse aerógrafo. Mas tá tudo certo, ficou legal do meu que fazer o que eu queria, que era o degradêzinho de vermelho. Essa massinha aí azul é uma borracha moldável da Faber-Castell, que eu vi pela Made in Heavy como dica, né, de massa para proteger sua peça, e tá super aprovada. Eu só sou muito ruim mesmo de mascarar, então eu acabo fazendo um retrabalho, né, porque eu acabo borrando demais. Mas a massinha em si é muito boa para proteger suas peças. E a massa líquida também. Massa não, né? O bagulho líquido daí da Green Stuff World. Fazendo um retoquezinho na pele dele, mas praticamente o modelo está pronto. É isso que ele ficava. Um pequeno detalhe no colarzinho dele é uma joia vermelha. Então eu acabei pintando de vermelho. E depois, quando eu invernizei, eu passei o meu tom metálico ali, né? Passei um verniz vitral vermelho nessa gema que ele tem no colar, só pra dar um tchan. Agora indo pro próximo modelo, é o Lord Baron, o Drácula. Tô passando um branco aí só pra dar uma facilitada aí na cor vermelha que eu vou passar nele. E acho que nessa primeira etapa é o que? Várias demãos de vermelho, né? Até ficar bem coberto. Algo terrível desse modelo é que ele é muito ruim de imprimir, tipo esses morceguinhos. Eles são tudo colado nessa capa. Pra tirar o suporte eu suei demais, com medo de quebrar esses morceguinhos. Ave Maria, foi um terror, de verdade. Além das marcas de suporte que fica entre a capa, né? Porque são vários relevos de dobras. E foi muito ruim de tirar os suportes também. A basezinha dele aí é uma torre com uma gárgulazinha de fonte. Comecei fazendo um dry brush bem simples, com um cinza escuro que eu tinha. Só que essa gárgula me remetia muito à ideia de mármore, aqueles mármore meio verde água. Então eu acabei passando esse tom de verde água que eu tinha na pedra e o cinza meio azuladinho no telhado da torrezinha. Talvez não dê pra perceber muito no vídeo, mas é uma diferença de cor bem sutil, bem delicado. Nada muito gritante. Resolvi passar um washzinho nessa torre também, né? Pra dar uma sujeirada, não ficar muito limpo. E comecei com os morceguinhos. Os morceguinhos eu dei uma escurecida, tipo um marrom meio avermelhado. Porque na minha cabeça os morceguinhos são desse tom. No momento aí no vídeo ele tá muito clarinho. Eu acabei dando uma escurecida depois.
Mas já dá pra perceber, né, a diferença de tom, né, entre a capa e os morceguinhos aí do Drácula. Resolvi também passar um wash nessa capa, porque o Drácula ali não é todo limpo, ele é sujo e fez toda a diferença. Fez toda a diferença esse washzinho. Não acabou com um tom de vermelho, né, que eu acabei passando. Acabou dando um tchan. Ficou bem bonitinho. Além dos morceguinhos, né? Recebeu esse banho aí de wash. Que acabou dando uma escurecida legal. Eu tô pintando de preto aí a parte do corpo da miniatura, onde vai ser passado os tons metálicos. Então eu já tô adiantando essa parte antes de invernizar, né? Acabou ficando muito escuro, então eu acabei reforçando. Dei uma reforçadinha aí no vermelho de novo da capa. Além disso, é porque eu borrei ali com o meu preto. Então eu acabei dando uma reforçada aí no vermelho da capa. Pra dar um pouquinho mais de luz. E pra eu não pintar meus morceguinhos com esse roxo, eu acabei mascarando com a massinha moldável. Borracha moldável aí da Faber-Castell novamente. Super útil. E a roupa dele é um roxo. Peguei um roxo aí qualquer meu, que tava bem parecido com a referência, e usei ele como base. Depois, só para dar um detalhezinho, eu acabei usando um roxinho claro para fazer a sombra. Sombra não, perdão. A luz na roupa dele. Agora indo pra capa. Capa não, né? Mas que fica no ombro dele aí, meio peludinho. Usei aquele meu cinza azulado que não ficou legal, mas é a vida. E acabei fazendo um dry brush. Só que o problema desse meu dry brush é que o pincel tava meio úmido, então acabou manchando muito. Aí acabei misturando com o meu cinza claro que eu tinha, né? Pra dar uma salvada nessa mantinha dele aí, peludinha. E para dar uma luz, eu acabei usando um branco mesmo, só para dar uma realçadinha. A roupa dele não acabou, ainda tinha uma camisa por baixo, que eu tive que sofrer um pouco ali para pintar com branco. Dar uns detalhezinhos aí na roupinha dele. E em seguida, vamos pra pele. A pele do Drácula tem que ser pálida, né? Então eu acabei usando um tom de pele que depois quando seca ele fica bem clarinho mesmo. Vocês vão ver que vai ter terminado o rosto. Foi porque acabou a bateria do celular que tava gravando. Então já tá praticamente finalizado aí o coitado. Os olhos, eu não consegui dar muitos detalhes porque é muito pequenininho, eu não consegui mesmo. Eu só pintei de vermelho. Eu ia deixar branco, só que meu cliente pediu vermelho, né, pra ficar mais aterrorizante. Então foi isso. E pra dar um toque final, eu acabei usando a tinta metálica da Christopher Ward que eu comprei. E que, assim, o tom bacana, é um metálico bem bonito. Me remete à ideia de plástico, na verdade. Só que pro modelo, que para esse modelo não ficou muito legal, porque ele é um boneco que luta, né? Tem que estar com a armadura meio desgastada. Aí ele puro não ficou legal. Acabei passando um washzinho para dar uma sujeirada nele, deixar sujinho. E um detalhe, essa tinta ela não é diluída com água e nem com thinner. As duas eu misturei, não deu certo, ficou tipo uma gosminha. Então não misturei com água nem com thinner essa tinta aí. Eu usei ela pura mesmo. E o que resolveu para dar a sujeirada foi um washzinho preto que eu fiz. E para terminar, eu passei os detalhes dourados que tinha no corpo, né? O brasão, a espada dele também. Deu uns detalhezinhos. Um emblema ali no peito, sei lá o que é aquilo ali, o broche. E pra finalizar também a base, né? Pintar ali de preto. Uma base circularzinha.
E aonde a gárgula tá jorrando água, na teoria, eu passei verniz vitral vermelho fogo para remeter a ideia que a gárgula tava soltando sangue. Porque o Drácula, ele é um vampiro sugador de sangue. Então ficou bem bacana. Não dá pra perceber muito, mas o importante é a ideia. Fui dar uns retoquezinho no telhadinho aí, com dry brush de novo. E praticamente nossas 2 miniaturas estão prontas. Agradeço aí quem ficou até o final do vídeo. Fique aí com a demonstração. Não ligue pras massinhas e pro meu Drácula balangando ali. A massinha é só pra deixar meu bichinho em pé. E porque eu vou mandar ele desmontado pro meu cliente. Então agradeço quem assistiu até o final. E até a próxima. Até mais.